Diferente de muitas religiões, o Espiritismo não condena o homossexual nem o homossexualismo. Segundo os ensinamentos da doutrina espírita, o fato de ser gay não torna a pessoa uma pecadora. Ninguém vai para o inferno por ser homossexual. Pode até ir, por outros motivos, mas não por esse. Apesar do sufixo ismo designar em alguns casos patologias e doenças, o homossexualismo não é uma doença, tampouco uma escolha. As pessoas já nascem assim. Os gays merecem todo o respeito, como qualquer outro filho de Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal Entre Duas Dimensões. Eu sou o jornalista e pesquisador espírita Edu Cunha e no vídeo de hoje você vai saber tudo que o Espiritismo fala sobre o homossexualismo e quais os diferentes motivos que levam a pessoa a nascer com essa condição. Mas antes, eu gostaria de pedir sua ajuda para curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e, ao final, se gostar, peço que compartilhe com quem possa se interessar no tema. Em 28 de julho de 1971, na extinta TV Tupi, o médium mineiro Chico Xavier participou como entrevistado no programa Pinga Fogo, que na ocasião teve uma audiência recorde. Dentre várias questões, Chico foi perguntado sobre o homossexualismo. Eu separei um trecho da fala dele, abre aspas. Temos tido alguns entendimentos com os espíritos amigos e notadamente com Emmanuel a esse respeito. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos de nosso maior respeito. Fecha aspas. A primeira referência da doutrina espírita considerada na explicação da sexualidade se encontra no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. As questões 200, 201 e 202 revelam proposições básicas ao entendimento do sexo no mundo espiritual. Assim, tem-se as seguintes perguntas feitas por Kardec junto das respectivas respostas dadas pelos espíritos. Questão 200. Os espíritos têm sexo? Resposta. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Resposta. Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão número 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Resposta. Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Fecha aspas. Com base nessas três questões, a explicação espírita sobre a sexualidade revela que o sexo é uma condição atrelada ao corpo biológico, ou seja, se manifesta em espíritos encarnados, pois prescinde da relação estabelecida entre o espírito e o corpo que anima. Tendo por base a doutrina da reencarnação, os espíritos encarnam variadas vezes na Terra, sendo possível a reencarnação no corpo de homem e de mulher. O Espiritismo explica que é necessário que os espíritos tenham experiências encarnatórias em ambos os tipos de corpos para que possam completar seu processo evolutivo. A condição do corpo, seja ele de homem ou de mulher, poderia ser justificada pelas provações e experiências que o espírito tem de passar, de maneira que, dependendo das pendências de outras vidas ou da missão do indivíduo na vida atual, se pode justificar a forma do corpo físico no qual o espírito reside. O espírito mentor de Chico, Emmanuel, cita três justificativas para a existência da homossexualidade. Primeira, quando os espíritos possuem muitas encarnações seguidas no mesmo tipo corporal, por exemplo, se reencarnam muitas vezes seguidas como homem, havendo inversão do tipo físico no qual deve existir, o espírito pode apresentar os traços ou características típicas das sucessivas existências passadas. Em suma, a homossexualidade masculina, por exemplo,
poderia ser resultado da experiência reencarnatória de um espírito que tem existido muitas vezes como mulher e que, ao animar o corpo masculino, traz consigo as características femininas. O mesmo, evidentemente, vale para explicar a homossexualidade feminina. Outra explicação possível está relacionada às obrigações regenerativas do espírito, levando em conta a lei de causa e efeito. Um espírito que tenha abusado de suas energias sexuais e destruído relações construtivas ou lares estabelecidos, poderia ser induzido a uma existência em condição morfológica diferente da anterior, com vistas a aprender a reajustar seus próprios sentimentos. A última explicação, segundo Emmanuel, está relacionada a existências de espíritos evoluídos, cultos e sensíveis que, visando realizar tarefas específicas à elevação da humanidade e de si próprios, acabam revestindo corpos carnais distintos de sua estrutura psicológica, a fim de se resguardarem de relações afetivas e sexuais, direcionando sua capacidade criativa e energia sexual a conquistas desses objetivos nobres. Como exemplo, temos pessoas que dedicam suas vidas a causas nobres da caridade, a servir determinadas religiões, etc. Segundo o Espiritismo, não há negação ou condenação da homossexualidade, já que esta é uma expressão normal da sexualidade humana. Antes, a condenação se volta a determinados comportamentos sexuais, independentes da orientação sexual em jogo. O Espiritismo condena, por exemplo, a poligamia e a promiscuidade do indivíduo, seja ele heterossexual ou homossexual. Como os familiares e amigos devem se comportar com relação aos gays. Por conta de todos os preconceitos impostos por boa parte da sociedade, a homossexualidade é considerada uma prova ou expiação e, consequentemente, traz muitos conflitos na cabeça e na vida de quem nasce nesta condição. Por isso, é muito importante que a pessoa tenha todo o amor, acolhimento, carinho, compreensão e apoio, principalmente dos pais e também dos outros familiares e amigos. Em alguns casos, o homossexual de hoje foi o opressor da sexualidade alheia em outras vidas e, por isso, precisa passar por essa experiência para aprender na pele que todas as pessoas são dignas de respeito, independentemente de suas orientações sexuais. E é importante ressaltar que ninguém tem o direito de julgar, ofender, desrespeitar e muito menos agredir uma pessoa gay. Até porque, não custa lembrar, a homofobia é crime. Mas agora me conta aí, ficou alguma dúvida? Se tiver, coloque aqui abaixo nos comentários ou mande um e-mail para entreduasdimensões@gmail.com. E se o assunto fez sentido para você, eu peço humildemente que você curta o vídeo, se inscreva em nosso canal, acione o sino de notificação para ser avisado sempre que houver um vídeo novo e compartilhe o conteúdo com seus amigos e familiares que podem se interessar pelo assunto. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!